Como eu falei do design biofílico, né? Pra gente ter uma casa aconchegante, eu sempre penso, o que que traz aconchego pra gente de cara quando a gente tá em algum lugar na rua, no mundo? A natureza, concordo. Então, a natureza, ela naturalmente traz um conforto pra gente. Como a gente pode trazer pra dentro da nossa casa? Porque tem muita gente que fala, ai, mas eu detesto planta. Não, gente, não tem só planta. A planta é fundamental, é um grande aliado pra esse conforto. Quem ama planta, maravilha, enche essa casa de planta. Falo que eu moro num apartamento, mas ele é quase uma floresta, porque eu tenho planta pra tudo que é lado. Mas pra quem não gosta, tem muitas soluções de elementos naturais. Vamos lá. Numa construção de casa, luz natural, pra você ter grandes janelas. Ventilação cruzada, quando você cruza essas ventilações, tem uma janela de frente para outra, uma porta de frente para uma janela que faz aquela ventilação gostosa dentro de casa, como se você tivesse ao ar livre. Tecido faz toda a diferença. Se você usa um tecido de linho, um tecido aconchegante mesmo, que te remeta a algum elemento mesmo da natureza, pedra natural, né? Por exemplo, se você botar um porcelanato ou um revestimento na parede, hoje em dia a gente usa muito um que remete à areia da praia. Então, assim, tem muitos aliados que fazem a nossa casa, que trazem esse conforto para nossa casa. Não foge um pouco daquela coisa industrial. Teve uma época que teve uma alta, né, de arquitetura industrial, eu acho super legal, mas eu, particularmente, acho que combina mais com o ambiente comercial, com o escritório fora. Acho que dentro de casa a gente tem que trazer um pouco mais de aconchego, e que acabou indo também, depois da pandemia, para os escritórios. Os escritórios começaram a naturalizar mais também os ambientes. Então tem, assim, infinitas possibilidades. Decoração, tapetes, que você pode, né, brincar com isso. Palha, o uso de palha natural também tá super em alta, né? Quando você bota uma marcenaria com aquelas palhas naturais. Enfim, se eu ficar falando aqui, tem muitas possibilidades. Minha pergunta aí, eu tinha falado da paleta de cor. Então, vamos lá, na paleta de cor. É que a paleta de cor naturalmente me leva Elementos. a elementos na natureza. Como? Areia, com a cor da natureza na areia, né? Vem muito a cor bege, a cor que a gente chama de areia mesmo, porque tem várias paletas que a gente chama de areia. O verde, presente, totalmente. Todos os tons de verde. O meu xodó é o verde oliva, que traz essa sensação. Cores quentes também, são muitos elementos naturais. E está sendo super usado agora, que é o terracota. Terracota lembra o barro, né? Aquele barro mesmo de casas antigas, que remete a um aconchego de vó. Então, eu mesma pintei meu corredor agora de terracota. É o corredor do meu apartamento. Marrom tá sendo muito usado. Também lembra a terra, né? Então, o marrom é muito usado hoje em dia. O que mais? Vamos ver. O bege em todo, né? E as cores frias eu tô percebendo que estão ficando mais de lado, sabe? O cinza, que tem muita gente que gosta, tá ficando um pouco mais de lado. Que lembra a cidade, né? O cinza. Então... É exatamente essa questão de cores quentes, traz mais pro natural e mais pro aconchego. Exatamente. Por isso que eu fui falando dos elementos naturais, porque pra mim, quando você fala da paleta de cor, me remete toda a natureza. Então, se você pensar em tudo que a natureza te proporciona, e aquela casa de vó também, que te proporciona aquele aconchego natural, sabe, na nostalgia, todas essas cores, terracota, marrom, o branco sempre, né? O branco acho que tem que ser sempre inserido nos ambientes. O verde, sem dúvidas. Então, assim, são basicamente isso.